Uma boa noite a todos. Hoje, 17 de setembro, no 24º domingo do tempo comum, nós nos reunimos nessa nossa Lexio Divina, esse momento da leitura orante da Palavra de Deus. É a comunidade que reza junto, é a comunidade que se fortalece dessa presença de Deus em nosso meio. O Senhor que nos chama a viver enquanto comunidade, a viver a unidade perfeita. Que todos sejam um, como eu e tu também somos um. Vivendo essa comunidade que reza junto, vamos começar a nossa Lexio Divina invocando o Espírito de Deus. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nesse domingo do 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos propõe a reflexão do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, e resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.
O Evangelho de hoje nos traz o perdão como a temática, perdoar o outro. Muitas vezes não é fácil perdoar a quem nos bate, não é fácil perdoar a quem nos machuca, quem nos magoa, a quem nos faz tantas e tantas vezes sofrer. Se te baterem numa face, oferece a outra. Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7, o número do infinito. Deus é misericordioso. Deus tem compaixão de nós. E como nos diz o texto de hoje, não devia você também ter compaixão do seu irmão, como eu tive compaixão de ti? Deus olha para nós com a sua bondade, debruça-se sobre nós com a sua bondade e a sua misericórdia, porque tem compaixão de nós. Olha as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos erros, e perdoa sempre, porque infinita é a sua bondade. Se nós na terra procuramos agir olho por olho e dente por dente, nós nunca encontraremos a misericórdia que Deus nos ensina a vivenciar. Olhar para o outro com os olhos de Deus. Olhar para o outro com a compaixão com que Deus nos ensina a olhar os nossos irmãos. Perdoar como também nós somos perdoados. Talvez um dos exercícios mais difíceis para nós seja o ato do perdão, da misericórdia, olhar a miséria do coração do outro, olhar com o olhar da bondade. Porque nós, enquanto humanos, nós muitas vezes temos essa dificuldade de olhar para o outro e olhar a fragilidade dele, como eu olho as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, como o outro tem as suas dificuldades, os meus erros, como o outro também tem os seus erros. E muitas vezes a nossa dificuldade de perdoar, eu sempre digo que quando nós temos a dificuldade de perdoar, nós carregamos um peso enorme nas nossas costas. Madre Teresa de Calcutá dizia assim, quando você perdoa alguém, não é o outro que você está aliviando do peso, mas a si mesmo. Então nós tiramos o peso do nosso coração. O exercício do perdão, o exercício de bondade, como diz Papa Francisco, o primeiro a perdoar é o mais forte. Porque muitas vezes nós não queremos, porque nós achamos que se nós perdoarmos o outro, nós nos mostramos a nossa fraqueza. Mas o Papa nos mostra uma outra vertente. É o mais forte aquele que perdoa primeiro. Aquele que se abre à misericórdia do outro, com o outro. Será que nós temos sido misericordiosos na nossa caminhada? Será que nós temos aprendido a perdoar? O outro vai ter sempre as fragilidades deles e os erros dele, como nós também vamos ter sempre o nosso. Olhar para o outro com o olhar de Deus também é tão difícil tantas e tantas vezes, Mas fazer o exercício de bondade, é um exercício que nos enobrece. É um sentido de um encontro com Deus, desse amor grandioso, misericordioso dele, que ele ensina com que nós tenhamos uns pelos outros. Nós não gostamos e muitas vezes nós temos medo de sofrer de novo. Mas oferecer sempre a outra face é sempre o ato de bondade. Quantas vezes tenho que oferecer? Quantas vezes for necessário? E muitas vezes, quando nós perdoamos, nós ensinamos ao outro também o que é perdão. Nós fazemos o outro refletir também sobre o ato dele. Se nós levarmos ao ferro e fogo, talvez o outro não refletirá. Mas se nós perdoarmos, ele fará reflexão sobre aquilo que ele fez. Abraçar o outro com a mesma gratuidade com que Deus nos abraça. Olhando o filho pródigo, foi e gastou todos os bens, e quando volta nós temos o abraço do Pai misericordioso. O pai não perguntou o que ele fez. O pai não perguntou onde ele gastou os bens. O pai apenas acolheu. Na sua bondade acolheu. Não perguntou, não disse para ele, eu vou te perdoar. Mas o pai abraçou. O abraço é o acolhimento. O abraço é o perdão. O abraço é, sobretudo, a misericórdia. Assim como Deus nos abraça, nos ensina a abraçar os nossos irmãos. Vamos fazer a nossa oração da palavra de Deus. Rezar e contemplar a palavra de Deus. Senhor, o servo perdoado não age contra o direito e a justiça. É justo e cruel. É honesto e ao mesmo tempo mau. Quanto é fácil ser justos e cruéis, honestos e maus. Não basta ser justos para ser homens, e tanto menos para ser de Deus. A extrema justiça pode conter a máxima ofensa. Vós, Jesus,
nos pedis para perdoar até 70 vezes 7. Excesso de perdão, excesso de piedade, porque nada vale o quanto vale uma vida. É difícil perdoar de coração. É preciso um ato de fé, não de inteligência. Um ato de esperança no homem, não de espontaneidade. Fé é dar confiança ao outro, olhando não ao passado, mas ao futuro de um homem novo. É assim que Deus faz conosco. Perdoa-nos, não como aquele que esquece o nosso passado, mas como aquele que acredita no nosso futuro. Perdoa-nos como um libertador. Lança-nos para a frente. Perdoa-nos como um ato de fé em nós. Um coração largo e aberto para o nosso futuro. Senhor Jesus, tornai-nos capazes de dar a todos, aos irmãos, o mesmo perdão que recebemos de Deus. O texto nos fala em renovar, né? O perdão é uma renovação, nos faz novo, nos limpa, nos purifica. Será que eu tenho algum irmão que eu não perdoo? Vamos pensar. Será que eu não posso começar daí a fazer o meu exercício de perdão, ir ao encontro daquele que eu tenho dificuldade de abraçar, que eu tenho dificuldade de amar, que eu tenho dificuldade de perdoar? É o exercício. É o exercício de ir ao encontro do outro. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Na parábola que lemos no Evangelho de hoje, o Rei Misericordioso, encontramos duas vezes esta súplica: dai-me um prazo e te pagarei tudo. A primeira vez é pronunciada pelo servo, que deve ao Senhor 10.000 talentos, uma soma enorme. Hoje seriam milhões e milhões de euros. A segunda vez é repetida por outro servo do mesmo Senhor. Também ele tem uma dívida, não para com o Senhor, mas para com aquele servo que tem dívida enorme. E a sua dívida é muito pequena, talvez tão pequena como o salário de uma semana. O cerne da parábola é a indulgência, que o Senhor demonstra para com o servo que tem a dívida maior. O evangelista sublinha que o patrão teve compaixão. Nunca vos esqueçais desta parábola, que é a própria de Jesus. Teve compaixão. Jesus sempre teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Uma dívida enorme, portanto, um enorme perdão. Mas aquele servo, imediatamente a seguir, mostra-se implacável com o seu companheiro, que lhe deve uma modesta soma. Ele não o ouve, não tem piedade dele e manda-o para a prisão, enquanto não pagar a dívida, essa pequena dívida. O Senhor ouve falar disso, indignado, chama o servo perverso e condena-o. Eu te perdoei toda a sua dívida. Não devias tu também ter compaixão do seu companheiro? Na parábola, encontramos duas atitudes diferentes. A de Deus, representada pelo rei, que perdoa muito porque Deus perdoa sempre, e a do homem. Na atitude divina, a justiça está impregnada na misericórdia, enquanto a atitude humana se limita à justiça.
Jesus exorta-nos, abre-nos corajosamente a força do perdão, porque na vida sabemos que nem tudo é resolvido pela justiça. Precisamos desse amor misericordioso, que é também a base da resposta do Senhor. A pergunta de Pedro que procede a parábola. A pergunta de Pedro soa assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na linguagem simbólica da Bíblia, isso significa que somos sempre chamados a perdoar. Quantos sofrimentos, quantas decelerações, quantas guerras poderiam ser evitadas se o perdão, a misericórdia fossem o estilo da nossa vida? Também na família, quantas famílias desunidas se não sabem como se perdoar? Quantos irmãos e irmãs que têm esse rancor dentro? É necessário aplicar o amor misericordioso em todas as relações humanas, entre cônjuges, entre pais e filhos, dentro de nossas comunidades, na igreja e também na sociedade e na política. Hoje de manhã, enquanto celebrava a missa, parei, fiquei impressionado com uma frase da primeira leitura do livro do Sirácida. A frase diz: Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Bela frase. Pensa no fim. Pensa que acabarás em um caixão e acabarás nele com ódio? Pensa no fim. Deixa-te odiar. Abandona o ressentimento. Pensemos nesta frase muito comovedora. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Não é fácil perdoar porque em momentos tranquilos disse: sim, este fez-me tantas, mas eu também fiz muitas. Melhor perdoar para ser perdoado. Mas depois o rancor volta, como uma mosca irritante no verão que volta e volta e volta. Perdoar não é apenas uma coisa momentânea, mas deve ser contínua contra o ressentimento, este ódio que volta. Pensemos no fim, deixemos de odiar. A parábola de hoje ajuda-nos a compreender plenamente o significado da frase que recitamos na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essas palavras contêm uma verdade decisiva. Não podemos pretender para nós o perdão de Deus se por nossa vez não concedemos o perdão ao nosso próximo. É uma condição. Pensa no fim, no perdão de Deus e deixa de odiar. Afasta o rancor, aquela mosca irritante que volta sempre. Se não nos esforçarmos por perdoar e amar, também não seremos perdoados nem amados. Confiemo-nos na intercessão materna da Mãe de Deus, que ela nos ajude a darmos-nos conta de quanto devemos a Deus e a recordá-lo sempre, para que possamos ter o nosso coração aberto à misericórdia e à bondade. A falta de perdão gera em nós a amargura, né? E a amargura nos faz rancorosos, e o rancor petrifica o nosso coração, e não conseguimos, saímos muitas vezes da tristeza que vamos, ou que deixamos tomar conta da nossa vida. Jesus disse: se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferenda, vá, reconcilia-te com ele, e depois a faça. Ofertar a vida, parece as nossas oferendas, de nada vale se nós não somos capazes do ato do perdão. O perdão vai nos tornar, a falta do perdão vai nos tornando pessoas tristes, pessoas que não conseguem encontrar-se plenamente com a liberdade, porque a falta de perdão nos aprisiona, nos torna prisioneiros de nós mesmos, prisioneiros dos nossos rancores, prisioneiros dos nossos ódios, que nós vamos desenvolvendo pelo outro. Façamos esse exercício da bondade, façamos o exercício de ir ao encontro do outro, sempre que ele nos machucar.
nós podemos sanar a nossa ferida com o amor do outro, com a abertura do outro, com a gratuidade daquilo que o outro pode oferecer a nós. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que essa nossa semana nós possamos pensar nisso, nosso ato de perdão. Lembrando uma frase de Oséias: tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Tiremos o nosso coração endurecido, coloquemos o coração que Deus nos dá, que é o coração de carne. A todos uma boa noite, uma boa semana. Que a presença de Deus seja sempre a gratuidade desse amor na vida de cada um de vocês.